Tiago, seja bem-vindo ao À Noite no Museu. Pá, é um gosto receber-te. Depois de ter recebido o teu irmão, recebo-te a ti, mais um lenho. Ah, com uma carreira muito diferente do teu irmão, estás noutras funções. E para quem se lembra de ti a última vez, no Gil Vicente, no Marítimo, eventualmente, estás noutras andanças, estás mais longe, estás em Espanha, estás em Mérida, um sítio quente. Tu que o digas, de certeza. Fala um bocadinho desta tua mudança do norte de Portugal para a Espanha, naquele, é sul, centro, Sim, centro-sul de Espanha. Como é que tem sido? O que é que andas a fazer da tua vida? Porque é que lá estás? E depois falamos aqui um bocadinho de tudo o resto também. muito bem. Antes de mais, obrigado pelo convite para estar aqui. É obviamente um prazer falar contigo, dar-te os parabéns também pelo trabalho que desenvolves e por todo o amor que mostras aqui ao futebol em Viana do Castelo, que acho que nos faz falta também publicitar um bocadinho aquilo que nós vamos fazendo e fazemos muitas coisas bem aqui também. Falando um bocadinho de mim, do meu momento no Mérida. O Mérida é um projeto, e quando falo de projeto, que às vezes escutamos muitas vezes a palavra projeto, falo de um projeto de verdade, um projeto que começa pelas bases, e eu vou lá parar porque realmente há uma conexão com os novos donos do Mérida, desde há um ano, que são os mesmos donos do Brentford de Inglaterra. Havia uma conexão anterior, já fruto da relação existente na altura que estava no Gil Vicente, e surge-me, convida-me para estar a vir naquele projeto, que é um projeto que, como disse, o Mérida terá uma transformação muito grande nos próximos anos e será certamente um clube de referência em Espanha. Mesmo que eu não esteja lá, estou seguro, porque conheço muito bem as pessoas que estão por trás, sei como trabalham. Neste momento, para mim foi uma mudança grande, não vou mentir, a nível de escalão. Portanto, a verdade, os últimos anos passei no Gil Vicente maioritariamente, tive uma passagem no Marítimo, sempre na primeira divisão em Portugal, e acabo por ir parar a uma terceira divisão em Espanha. Há uma diferença de nível, de rotinas de dia-a-dia, a nível de profissionalismo, obviamente, mas que pouco a pouco estamos a encurtá-las, a melhorá-las, e é um projeto que, como disse antes, vai crescer muito nos próximos anos. Já está a crescer, nível de infraestruturas, departamentos, profissionalização, e seguramente o Mérida daqui a uns anos estará de volta ao futebol profissional. Muito bem. Falas-me do Mérida, desta diferença de divisões, mas ao mesmo tempo, já me confidenciaste isso, em termos de ambiente, também sentes que visitas clubes históricos, falaste-me de alguns deles, visitas estádios que levam muita gente, o vosso próprio estádio é, por norma, bem composto. Isso também, tu que não estás dentro do campo, que tens uma função diretiva, também olhas para essa parte como algo importante, algo que também gostas de ver e sentes que faz diferença para quem está lá dentro? Sem dúvida alguma. É verdade que os ambientes em Espanha, mesmo nesta divisão, são ambientes bons de muita gente. Eu partilhava contigo que em Mérida, sendo uma cidade que tem 60, 70 mil habitantes, tem sempre 4, 5 mil pessoas. Há jogos que chegamos aos 7, 8. Ou seja, há muita envolvência com o futebol, mas não só em Mérida, como outros clubes, como disseste, mais históricos, como o caso do Tenerife. Jogámos em Tenerife, tinha 16 mil pessoas este ano. Há outros casos do Múrcia, do Hércules, que podem meter 15, 20 mil pessoas. Ou seja, o Nastic Tarragona igual. Ou seja, há clubes com uma dimensão muito grande em Espanha. Basta ver agora, para quem está mais atento, o Deportivo, que acaba de subir à primeira divisão. Em Espanha, há 3 épocas atrás, competia nesta divisão, na terceira divisão em Espanha. O Málaga é igual, o Córdoba é igual. Isso são clubes que hoje metem 30 mil pessoas no estádio. E quando estavam nesta divisão também os metiam. Na próxima época vamos ter um Saragossa, que seguramente penso que é a quarta maior cidade de Espanha, a quarta ou quinta maior cidade de Espanha. É um clube histórico do futebol espanhol que vai competir nesta divisão. Há muita envolvência do público espanhol, é verdade que também são mais, mas vivem o futebol de uma forma mais apaixonada, essencialmente com o clube da sua terra, da sua cidade, há mais identificação. E isso tem, obviamente, uma influência muito grande, especialmente para nós, ou para mim, enquanto diretor, mas para os jogadores tem um peso diferente. Eu costumo dizer que o que faz os clubes grandes são os adeptos. Há alguns exemplos aqui em Portugal que nós olhamos e podem estar a competir numa primeira liga, mas aquele clube nunca vai ser grande, porque não tem espaço sequer de crescimento a nível de adeptos. E há outros que se estão numa divisão abaixo, que
tem espaço para crescer, tem espaço para ser um clube grande e tem muito a ver com o nível, com a dimensão dos seus adeptos. Sim. Olha, e a nível diretivo, tocaste-me há bocadinho, eu disse assim, era para subir este ano? E tu, não é assim que funciona, bem lá. Notaste logo essa diferença de mentalidade, de acreditar mesmo no projeto, a palavra projeto que falaste aqui no início, é diferente, há não digo uma paciência, mas um saber esperar diferente. Sim. As coisas vão acontecer se nós continuarmos a trabalhar desta forma e tu sentes integrado nesta mentalidade. É exatamente isso, essa mentalidade vem da propriedade de ser inglesa, não vem do futebol espanhol. O futebol em Espanha vivem também igual que nós, resultados e querem sempre saber qual é o objetivo desportivo desta época. Pela mentalidade da propriedade, dos donos, né, que são, como eu disse, é mesmo do Brentford, há muito acreditar no processo, no desenvolvimento, no crescimento, no melhorar todos os dias, no crescer, que isto nos vai levar ao sucesso. Ou seja, um crescer não só a nível desportivo, mas em todas as áreas, a parte de infraestruturas que é demasiado importante, e o clube está nesse caminho. Obviamente eles têm aqui uma vantagem que já viveram isto no Brentford. O dono do Brentford, o atual dono do Brentford, quando comprou o Brentford há 14 anos atrás, comprou na terceira divisão. E faz o trajeto, sabe o que é fazer este trajeto, e sabe o que custa e o que tem que fazer e o que será necessário para se aproximar de ter esse sucesso. Depois isto não deixa de ser um jogo, e no jogo o fator sorte também muitas vezes está contigo ou não está contigo, e há coisas que tu não consegues controlar, mas a verdade é que se o fizeres isto de forma consistente, seguramente estás mais próximo de atingir um nível mais alto. Olha, e apesar da distância, porque há sítios que às vezes, estás em Espanha, parece que estás muito mais perto do que às vezes estás em Londres, por exemplo, mas o certo é que o tempo de viagem às vezes não é necessariamente esse. Sentes que tem compensado, sentes que cresceste durante este ano desportivo, que aprendeste algumas coisas, que sentes-te motivado para continuar neste projeto? Sinto que cresci muito em duas vertentes. Há dois fatores aqui. Obviamente, estar noutro país, noutra cultura, apesar de estar próximo, é diferente a cultura. Eu lembro dos primeiros dias em Mérida que olhava para o relógio e pensava se o pessoal não ia comer, se não ia almoçar, porque chegava às 2h e meia e continuava tudo a trabalhar e para mim já passava muita hora. Apesar de ser próximo, há hábitos que são diferentes e nós também temos que nos ir adaptando, obviamente, ao local onde estamos. Mas cresci a nível de conhecimento do futebol espanhol, do futebol deste nível, que era um nível que já ia acompanhando algumas coisas por ser um mercado atrativo para a primeira e para a segunda divisão em Portugal. Cresci muito também pela aprendizagem de trabalhar diretamente com a propriedade inglesa, que não é só ter um clube em Espanha, há uma conexão realmente muito forte, praticamente diária, de conseguir ter um conhecimento da metodologia que aplicam, como é que funciona em determinadas situações, qual o processo, porque existe sempre a palavra processo nas mais variadas situações, e isso fez-me crescer bastante. E se quer até pensar e olhar para trás e pensar, já fiz aqui algumas coisas que realmente não... por este caminho estava muito mais correto do que aquilo que eu fiz no passado. E são muitos exemplos e isso faz-nos crescer a nível pessoal e, obviamente, também vais praticando também outras línguas, com a obrigação de falar espanhol, de falar inglês, e te deixa também isso mais preparado para o futuro. Claro que sim. Olha, vou-te lançar um desafio, nunca lancei a ninguém, portanto vais ser o primeiro. Estamos em época de Mundial. A conversa quando sair, possivelmente já vamos estar, ou já terminou, ou vai estar mesmo a terminar o Mundial, mas de qualquer maneira lanço este desafio. Eu tenho aqui uma carteirinha de cromos do Mundial, por abrir. Tu vais fazer de diretor desportivo, tu vais abrir esta carteirinha e basicamente o que eu te peço, não fazemos ideia quem é que vai estar aí dentro, se aproveitavas alguém, se contratavas, porquê, se sugerias, se mandavas para o teu irmão para Chaves, não sei, o que tu quiseres dizer. Certo. Há uma probabilidade grande de não conhecer muitos aqui que estão. Há uma probabilidade de nem tu nem eu conhecermos. Por isso, posso abrir? Estás à vontade. Portanto, mas e se não os conhecer? Sim, passas à frente. Mas são jogadores que estão no Mundial, certamente. Sim, mas alguma 42 qualidade seleções, ou 48, nem sei quantas já. 48. 48, é uma loucura. Mas isto também vai sair tudo do Haiti, por amor de Deus. E símbolos também não convinha muito. Vai, estes dois primeiros, pronto, este é o símbolo do Japão e este será da Bósnia, ok. Vai, temos aqui o Idrissa Gana Gueye, da seleção do Senegal. Okay. Joga no Everton. Não conheço. Aqui o Aissa Mandi, do
está no Lille, em França. É algeriano. Argelino, desculpa. Algeriano é espanhol. Argelino. Também não conheço. Tá, temos aqui do Irão o Ardani. Saleh Ardani. Joga no Westgal, no Irão. Então também este é difícil. Aqui o Abdul Samed, que joga no Nice. O que é que se passou nesta carteira? Também do Ghana. Pá, e este vai jogar contra Portugal, que é do Uzbequistão. Turgumbaev também aqui, não é? Joga lá no Paktekor. Isto é difícil, não é? Foi uma desgraça esta carteira. Mas serão todos jogadores que seguramente aqui alguns clubes aqui podem aproveitar, ou o Vianense, inclusive, podem fazer parte do leque do Vianense na próxima época. Era mais fácil se fosse assim para escolher os jogadores. Correu mal. Correu muito mal. Não, correu mal porque não... não sei, ninguém conhecia. Ao menos eu estava à espera que fosse alguém que desse de falar, mas não deu. Podia ser aquele rapaz de Marrocos que jogou outro dia no meio campo. Aquele 18 anos. Sim, isso é muito bom. Incrível. Mas pronto, não sei, não interessa. Marrocos tem jogadores incríveis, mesmo na formação. E a intensidade deles Estão a fazer um trabalho, um investimento muito forte na parte de formação já há alguns anos. Investimentos de academias espalhadas por Marrocos para trabalharem, para desenvolverem o jogador. E estão com resultados muito bons. Também é verdade que muitos deles vêm para a Europa cedo. Não sei se tem a ver com um bocadinho com a proximidade, mas é verdade que muitos estão na Europa. E eu vi ano passado cá no Sub-17, em Marrocos precisamente, e a seleção de Marrocos tem muita coisa interessante, muita coisa mesmo. Olha, tu como diretor desportivo, ou geral, depois vais ter que me explicar a diferença. O desportivo sei o que é, mas o geral já não é um nome que eu esteja tão habituado. Apostas mais facilmente, depende do jogador obviamente, mas apostarias mais facilmente num jovem, imagina, Projeto Mérida. Não sei se o Projeto Mérida é baseado mais na juventude, se tem formação, se não tem. Apostarias mais depressa num jovem promissor. O Porto hoje foi buscar um miúdo de 16 anos. Parece-me 16 anos, ok, mas foi buscar o ano passado um Fraúl com 18 ou 19. Ou apostarias numa carcaçazita, já com os seus 32, 33, que sabias que estava mais garantias, mas que ao mesmo tempo não te trazia a surpresa. Eu sei que isto é uma pergunta difícil e cada caso é um caso, mas como é que é a tua linha de raciocínio como diretor desportivo? O que é que tu procuras num jogador? Sim, em termos de plantel, acabas por puxar um bocadinho de tudo. Se me perguntares preferência, claramente o jovem. Acho que dá-nos bastante mais prazer ver aquele jovem que apostaste por ele e ele depois possa crescer e possa chegar a um nível mais alto. Para mim, isso são as grandes vitórias quando olho para trás e ver alguns jovens que ajudamos, seja nos clubes onde estava inserido, a chegar a um nível mais acima porque apostamos nele, porque ajudámos a crescer, a melhorar no que precisava melhorar. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. E aqui em Portugal acho que se tenta fazer muito isso, até porque é um mercado procura muito vender jogadores, então procura muito jogador jovem. Em Espanha é um bocadinho diferente, a mentalidade, o jogador jovem também com qualidade em Espanha estão muito concentrados nas equipas B, que são muitas. Todas as equipas da primeira, da segunda divisão têm equipas B, acaba por concentrar muito a qualidade, está muito concentrado nestas equipas, o que é normal. E os outros clubes acabam sempre a olhar para o mercado em busca sempre de jogadores um bocadinho mais maduros e por outro lado também é verdade que permite que hajam vendas de jogadores com 26, 27, 28, 29 anos em Espanha, que aqui seria muito difícil de acontecer, jogadores que estão na terceira e subirem para a segunda, porque os clubes os compram. Aqui acho que é praticamente impossível isso acontecer. Parece que aos 26 anos aqui já são jogadores velhos. E lá não olham tanto assim. Nós ainda está no nosso avançado com 26 anos, foi transferido em janeiro para um clube da segunda liga, que pagou por ele, ou seja, não vê nisso um problema. Mas a mim, o que eu gosto, e o tipo de contratação que gosto, é o jogador jovem, e depois poder ajudá-lo a crescer e chegar a um nível mais acima, um nível muito alto em alguns casos, deixa-nos orgulhosos e eu fico contente por eles. Acho que sinto que ajudei alguém a melhorar a sua vida, não só a nível desportivo, mas também a nível financeiro. Olha, vamos sair aqui um bocadinho desta parte adulta da coisa, esta parte mais diretiva. Vamos um bocadinho aqui ao teu princípio, toda a gente o tem e tu também tiveste.
A história do teu irmão foi uma das histórias mais fascinantes que eu encontrei, até porque vocês são, como ele também me disse a mim, eu também penso assim, ninguém vos deu nada. Vocês vieram num sítio muito pequeno, tu se calhar já não passaste por isso, és mais novo, 4 anos que o teu irmão, mas um bocadinho se calhar menos prezados, pelos sítios onde vêm, porque muitas coisas, e acabaram por estar ligados ao futebol. O teu irmão teve uma carreira longa como jogador, tu tiveste mais azar, embora digam, e ele inclusive, que tinhas mais qualidade que ele, embora ele não te deixasse, inventasse sempre regras para não ganhar, não é? Que ele dizia, se acabava aos 5 e tu ganhavas aos 5, passava-se para os 10, não é? Eu também sou o irmão mais velho, também sei esses truques. Mas vamos um bocadinho aqui a este início. O teu irmão é indiscutível, ter que falar dele, é uma referência para ti, é o teu porto seguro. Tem aqui uma fotografia que estás tu com ele, certamente muito boas memórias, mas é uma pessoa que mantens uma ligação muito forte. É verdade. Não, o meu irmão, em muitos momentos, foi pai. Não é? Nós somos filhos de uma pessoa que emigrou cedo para dar melhores condições de vida à família, e que crescemos muito com a minha mãe, com a minha avó. E o meu irmão fez muito papel de pai, não só nessa fase mesmo, mas depois mais à frente, numa fase mais avançada, assumiu sempre esse, e ainda hoje o tem, acho que ainda hoje o tem. O meu irmão, acho que não olha para mim só como um irmão, olha para mim muitas vezes como um filho, tem uma preocupação como se fosse um filho, sente muito mais até as dores dele. Às vezes, se alguém não tem um comportamento bom comigo, ele marca muito mais a ele do que a mim. Eu consigo ultrapassar e seguir em frente, e ele fica sempre ali como se um filho se tratasse, que alguém tratou mal um filho dele. E obviamente é uma referência para mim, é um porto seguro, como dizias, que tenta sempre que não me falte nada e que eu esteja bem. E é um apoio fundamental na minha vida, não só a nível profissional, mas a nível pessoal, obviamente, também. Olha, foi o teu irmão que te arranjou, porque eu soube disto, que tu, quando andavas na formação, que já eras craque, foi assim que me disseram, que te destacavas, e que te destacavas também que tinhas umas chuteiras diferentes de toda a gente, tinhas umas Lecoq Sportif, que davas muito nas vistas e que tramavas um bocado com aquilo que os outros não tinham cronos e cenas mais normais, e tu tinhas umas Lecoq Sportif. Era por causa disso que jogavas melhor que os outros, ou não? Não, eu não jogava melhor que isso. Eu tinha algum jeito, é verdade, tinha algum jeito, mas se falares bem em comparação com o meu irmão sempre foi muito dedicado no futebol, no trabalho, na capacidade de trabalho dentro do campo também. E eu, se calhar, podia ter um bocadinho mais de qualidade, talvez, mas não tinha essa capacidade de trabalho que ele tinha, e ele acaba por chegar a um nível alto. Uma primeira vez em Portugal, que jogou há alguns anos, por essa capacidade de trabalho que ele tinha, e tinha qualidade também, obviamente, para aí estar, e eu nunca fui assim tão dedicado. Eu lembro dos nossos verões que estávamos de férias, e eu dizia claramente, não, estou de férias, e eu levantava-se e ia correr de manhã. Isto não estou a falar nos juvenis, coisas assim, não é? Que eu estava aqui no Vitória, e eu já tinha esta preocupação em estar bem fisicamente, e eu, não, férias é férias, depois a pré-época serve para alguma coisa. Portanto, foi sempre, nunca fui tão focado como ele. É verdade que houve um ano que me mentalizei mais, e estava-me a correr muito bem, e fraturei a tíbia em dezembro, e eu acho que aí é um momento que me marca a nível futebolístico para mim, porque nunca mais consegui ser o mesmo. Apesar de, a partir dali, ainda consegui chegar à segunda liga, mas a verdade é que depois todas as repercussões que vieram dessa lesão não me permitiram chegar a um nível mais acima e conseguir manter-me. Portanto, eu acho que fiquei sempre com muitas carências a nível muscular, nunca consegui ter uma recuperação plena. E quando chegas a um nível mais alto e te exigem mais, o teu corpo acaba por ceder. E aconteceu muito. Eu, na segunda liga, estive no Leixões 2 anos, com uma passagem pelo Farense também, e as lesões foram muitas. E para mim, acho que tem muito a ver com essa lesão, com a recuperação dessa lesão que tive quando tinha uns 15, 16 anos, que nunca fiquei totalmente bem e preparado para aquilo que podia ser uma exigência de um nível mais alto. Tu terminas muito cedo, porque não aguentas mais. Eu sabia dessa questão das lesões, que me marcaram muito.
Pesaram-te muito? Eu termino porque tenho uma lesão grave. Um jogo que não contava para nada. Um jogo que não contava para nada. A estreia de um sintético em Vila Real, com o Vizela. Um fim de semana que não tínhamos jogo. Já havia malta, já não estava muito contente por ter ido fazer aquele jogo no fim de semana que não tinha jogo, que eram para as seleções. E vamos fazer a inauguração de um sintético em Vila Real. O campo também se chamava Calvário, portanto já não vinha algo bom daí. E tenho uma lesão no joelho em que fiz um arrancamento total da cartilagem. Hoje não tenho cartilagem no joelho direito. Rompi parcialmente também o ligamento, mas a cartilagem foi o que me afetou mais. Eu depois fui operado, fiz recuperação, tentei voltar a treinar e voltei a treinar, mas tinha muitas dificuldades a treinar. Ou seja, isto foi em outubro, imaginemos, eu volto a treinar no final da época. Maio, é o ano que acabámos por subir, ou a minha equipa acaba por subir porque eu praticamente não joguei. Subimos à segunda liga. E eu voltei a treinar, mas tinha muitas dificuldades e quis ir falar com um médico que me operou novamente para perceber o que é que estava a acontecer, porque é que não estava bem e eu entrei no gabinete, ele recebeu-me, entrei no gabinete dele e tive 30 segundos lá dentro, não tive mais. Só disse, ele perguntou-me o que é que eu estava a fazer, o que é que eu queria, né? Eu disse, estava com dificuldades, estava a voltar a treinar e tal, mas sentia que não estava bem. Alguns colegas às vezes me diziam que estava a mancar. E ele foi muito claro, disse-me, tens dois caminhos. Ou continuas a jogar da forma que, com as dificuldades que tens e daqui a 1 ano e meio, 2 anos, metes uma próxima no joelho, no máximo, ou então deixas de jogar já. E ficámos por ali. Comentei e vim-me embora. Ok, pronto. O que é que eu vou dizer mais? Não tenho mais nada a dizer. E fui-me embora e foi uma viagem de carro difícil para mim. E depois, pronto, que optei, tinha 20, ia fazer 27 anos nesse ano, 2 meses mais ou menos, e um nível em que estava, tinha consciência que para chegar a um nível que me permitisse também viver do futebol e chegar a um nível mais acima, com a visão que tinha ainda pior, com esta margem que ele me dava de não ter muito espaço para usufruir do futebol enquanto jogador e depois olhando para a vida que tens pela frente e dos problemas que já os vou ter de qualquer maneira e tenho, mas podiam ser piores, não tenho que parar, não é? Tenho que deixar jogar e dedicar-me a outra coisa. Tendo em conta todos esses anos, nós não falamos aqui da questão da formação, começaste no Belenenses, mas por aí fora, Valenciano, jogaste bastantes anos. Que tempo é que tu precisaste depois para... Ok, isto não vai ser mais por aqui. A mágoa que deve ter ficado enorme, porque acabas muito cedo e tinhas qualidade, quer tu digas que tinhas muito ou pouco, ou pronto, reza a lenda, mas ainda há vídeos. Que mágoa é que te deixa ter deixado o futebol tão cedo por lesões, que é sempre aquilo que... Sim, eu acho que ainda tive um handicapzinho pior, que eu nos anos... Eu vou para o Vizela treinava à noite, segunda B, não é? Terceira, Liga 3. E eu vinha do Beixões, né? Do Beixões passei momentos, apesar de estar na segunda Liga, momentos muito complicados no futebol. Meses muito compridos, com 60, com 90 dias. E ao fim de 2 anos, eu disse, não quero isto para a minha vida, não posso estar nesta vida de não saber quando é que vou receber. E no futebol, nessa altura, infelizmente, era um pouco normal. Eu tenho uma licenciatura em Engenharia do Ambiente. És de Foz? Sim, exatamente. E eu pensei para mim, não tenho que aproveitar o futebol também para começar a fazer alguma coisa na parte em que me formei, para não estar à espera dos 30 e tal anos e depois será mais difícil, vou aproveitar. Então a minha condição para vir para o Vizela foi conseguir trabalho na minha área, pelo menos para iniciar, para fazer alguma coisa, ganhar alguma experiência. E assim foi, o Vizela conseguiu-me trabalho, portanto eu começo, na pré-época não, mas em setembro começo uma empresa aqui em Vizela, e depois saía do trabalho e ia treinar e voltava a casa. Mas começa em setembro e eu magou-me a 15 de outubro. Portanto, no dia 15 de outubro, tudo aquilo que eu tinha planeado acaba, não é? Porque eu não tinha condições de trabalhar, estava ali 1 mês e meio,
tive que deixar o trabalho, não fui operado. Cheguei ao fim daquela época e não tinha futebol e não tinha trabalho, não é? Aquilo, às vezes nós fazemos planos na nossa cabeça que muito rapidamente mudam e te obrigam a procurar soluções. Não vou dizer que foi fácil, foi difícil. Obviamente, mesmo jogando às vezes num nível mais baixo, tu gostas de jogar futebol, é aquilo que dá prazer e desfrutas quando estás a treinar, seja o nível que for. E o não poder fazê-lo mais custa-te. E custa-te mais quando termina a época, vêm as férias, ok, mas depois começa a pré-época e porque no fundo acabas por lidar com muita gente que está no meio de futebol, acabam por ser muitas vezes os teus amigos, começam a treinar, começam nas rotinas deles e tu não tens. E tu estás em casa e sem saber o que é que vais fazer. Começas a pensar, procurar trabalho, ok, mas não sabes o que é que a vida te vai proporcionar. Eu acho que houve ali 4, 5 meses que foram difíceis, depois consegui um trabalho, comecei a trabalhar na altura de uma empresa de reboques, trabalhava num escritório, basicamente direcionava os serviços que caíam dos seguros, direcionava os serviços. Era difícil, mas eu tinha que trabalhar, não tenho preconceito nenhum em trabalhar e necessitava de ir trabalhar, não podia estar em casa simplesmente só à espera que me caísse alguma coisa, então apareceu, fui. Era difícil por aquilo, também não há vidas fáceis, nem há trabalhos fáceis, mas tinha o seu que a dificuldade por ser por turnos. Então trabalhava uma semana das 5 às 10, outra semana da meia-noite às 8 da manhã e outra semana das 8 da manhã às 5 da tarde, e mudava de ciclo todas as semanas. Que foi duríssimo, a nível mental duríssimo, porque muitas vezes não descansas, quando mudas de 5 até encontrares novamente o sono, porque estiveres a trabalhar de noite é muito difícil, depois 3 dias depois já estás a mudar outra vez. Foi um período difícil, nunca desliguei do futebol, sempre com paixão sempre presente, continuei a ver futebol, até que por contacto com uma pessoa que tinha contacto com o Boa Vista, iniciei depois no Boa Vista na formação, a ajudar o coordenador da formação, que era ao mesmo tempo treinador dos sub-19, precisava de alguém que o auxiliasse e eu fui para essas funções. Também uma grande bagagem aí, porque já eram momentos de muitas dificuldades no Boa Vista, mas que me ajudaram se calhar até a valorizar outras coisas, às vezes, ajudam-me sempre a crescer, mais que as condições não sejam as melhores muitas vezes, mas ajuda-te a crescer e fui-me preparando para aquilo que passou a ser o meu futuro. Comecei-me a formar também nesse ano, fiz uma pós-graduação em Gestão e Organização de Futebol Profissional, com a Liga, na Católica, e comecei aí a olhar para as coisas de outra maneira, pensar que posso fazer isto de carreira e iniciei o meu trajeto. Mas essa parte quando deixas de jogar é dura, especialmente quando todos têm rotinas à tua volta do futebol e tu não tens, e não podes ter isso. Sentes que ficaste, de alguma forma... O futebol traz-nos muito... Eu sei que tens o seu núcleo de amigos em Viana e mantens, independentemente das voltas que já deste, mas criaste muitos no futebol. Sentes que com essa idade, a ficares para trás, sentes que muita coisa se perdeu pelo caminho? Muitas amizades, algumas ligações? Eu acho que no futebol nós conhecemos muita gente, eu tenho boa relação com muita gente. É verdade que amigos, de verdade, aquelas pessoas que ficam para sempre na tua vida, não são tantos assim, não é? Por circunstâncias da vida, às vezes acaba por se afastar, por levar para outros caminhos. Eu nunca deixei de estar no meio do futebol, ou seja, continuei sempre a cruzar-me com muita gente, mas acontece muitas vezes, olho para alguns balneários que tive, e se calhar daqueles 20 e tal pessoas tenho relação hoje com uma de vez em quando, sei que tenho ali um amigo, outros, mas eu acho que é normal, nós não podemos ser amigos de toda a gente ou manter uma relação próxima com toda a gente, depois cada um tem a sua vida também pessoal. Mas os meus amigos, os amigos que tenho hoje, o núcleo que falas, são amigos que vêm praticamente desde pequenos do Vianense, né, que crescemos juntos. Mantenho-os e mantenho muita gente na minha vida com boa relação que conheci através do futebol. Okay. Olha, vou-te deixar uma memória, fica porque é talvez o ponto mais alto da tua carreira, que é no Leixões.
da tua parte como médio defensivo, que eras bom, embora possas ver o que quiseres. E deste essa memória, já falámos um bocadinho sobre ela, não preciso que detalhes muito. Sim. O Leixões, tal como a Boa Vista, são clubes que, e como diz, era um bocado de prática comum essa questão dos meses longos e tudo mais, e muitos jogadores penaram com isso. Hoje, se calhar, não há essa consciência, porque já é mais difícil a ver isto. É diferente. Mas pronto, ficas com essa memória. O que eu te ia perguntar agora é que, pronto, tiveste essa questão do trabalho, da parte profissional, mas disseram-me a mim que em Refóis tu aprendeste muito bem foi a jogar às cartas. Diz que eras craque. Que foste melhor, melhor do que médio defensivo. Eu a estudar, quer em Foz, quer antes, sempre fui muito do limite, não é? do suficiente para seguir em frente. E infelizmente em Foz, tudo isso que estás aí a mencionar, essa parte de jogar às cartas, que foram muitas tardes para seguir jogar às cartas, é verdade. Mas seguramente não havia aulas nessa altura. Sim. Seguramente não havia aulas. Mas fui fazendo sempre as coisas. É verdade, a estudar sempre fui muito assim. Tinha uma capacidade de memorizar rápida e não me dedicava. É um pouco como o futebol que falava há pouco. Sim, eu estou a fazer o paralelismo. Nunca fiquei tanto assim e acabava sempre por conseguir os mínimos para seguir em frente. Olha, é verdade. Tens essa experiência no Boa Vista, que eu acredito que tenha sido um voltar ao futebol que te fazia falta, mas só respiras fundo se calhar quando entras pela porta do Gil Vicente, porque é um clube muito bem estruturado. Hoje olhamos, tu entraste em 2018, é um clube muito bem estruturado, é um clube onde tu passas tudo. Passas a ilusão de ter chegado, de ter um cargo diretivo, passas Covid, passas 2 perdas enormes. O Gil Vicente deve ter um significado muito forte para ti. Sim, tem muito. É verdade que eu chego ao Gil porque naquele momento não era o Gil que era hoje. Okay? O Gil, quando eu entro em 2018, é o ano que joga a terceira divisão. Sim, que depois sobe. 100 pontos. Chego porque tinha um presidente com uma visão bastante à frente, com uma visão que não teve medo em apostar ou em trazer para a estrutura uma pessoa como eu, que não tinha muita experiência, era jovem, e não teve... Eu acho que na altura que falámos para ir para lá nesse ano do Campeonato de Portugal, do Liga 3, acho que houve aqui um ponto que foi chave, que foi... O Gil Vicente já sabia que ia para a primeira divisão no ano a seguir. Mas eu nunca usei isso para me agarrar e poder estar na primeira divisão no ano seguinte. E na conversa na altura com o Presidente, que fizemos 2 reuniões e depois ele acaba por me convidar. E eu, quando falámos dos termos do contrato, eu disse, não há problema nenhum, fazemos 1 ano de contrato. Fazemos 1 ano de contrato e no final o Presidente decide se deve continuar ou não. Então, acho que a forma como pus as coisas, obviamente depois tens de desenvolver trabalho, claro. Mas foi algum ponto de partida bastante positivo, porque também acho que acabou por perceber que não estava ali a querer agarrar-me à oportunidade de ir à Primeira Liga. Obviamente queria agarrá-la, mas mostrando competência para estar lá, não por tê-la logo garantida à partida. E quando chegou o 30 de junho desse ano, já com muito trabalho feito para a nova época, veio-me de lhe perguntar se era para vir no dia a seguir, porque terminava o contrato. Mas construímos uma relação muito forte mesmo, e na altura depois começou o Dito, entra também nesse ano, mais ou menos em janeiro, e começámos a partir daí a trabalhar uma transformação total daquilo que era a realidade do clube naquele momento. Estava na terceira divisão, foi para a primeira, um plantel totalmente novo, a equipa técnica nova, muito difícil, sem uma grande capacidade financeira também para ajudar a convencer os jogadores, e acabou por nos correr bem. O ponto-chave nessa época, sem dúvida, o Mr. Vítor Oliveira, com a sua capacidade de liderança, com um grupo novo, totalmente novo, de jogadores que praticamente, e muitos desconhecidos. A capacidade de liderança do Vítor Oliveira foi o ponto-chave nessa época para o Gil Vicente se conseguir manter. E depois, a partir daí, conseguimos
a começar a construir um caminho. O Gil veio ganhando uma notoriedade, vem ganhando um valor de mercado que não tinha, conseguiu começar a posicionar-se como um clube vendedor e cada vez mais caro. E isso tem ajudado até hoje o clube a crescer, e o clube cresceu muito, continua a crescer muito. Acho que é um clube de referência hoje em Portugal. Quão difícil foi esse processo, ter um plantel de CP e ter que construir um plantel de primeira, sem argumentos? É o Gil, ok, mas argumentos válidos na altura não sabia muito. Como é que se faz uma equipa boa, com um bom treinador, como é que... Eu acho que a questão do treinador vai muito mais para além de mim, honestamente. Acho que vai pela relação que o Mr. Vítor Oliveira tinha com o Presidente Francisco Dias, de muitos anos atrás, de respeito, de consideração, e eu acho que ele aceita por ele, muito honestamente. Não é por Tiago Bem ou pelo Dito, que eu também conhecia, tinha relação com ele, mas acho que foi muito pelo respeito e pela consideração que ele tinha e pela necessidade de sentir que tinha que ajudar o Presidente Francisco Dias. A construção do plantel foi muito difícil. Nós tínhamos uma ideia de ter uma base de jogadores com conhecimento da Primeira Liga, não é? Que nos pudesse suportar e ajudar nesse ponto. Não conseguimos, essa é que é a realidade. Acabámos por ter um Ruben Fernandes, sim, que tinha sim experiência na Primeira Liga, o Clodo Gonçalves tinha jogado 2 épocas no Tondela, salvo erro, na Primeira Liga. O Sandro Bima tinha feito 6 ou 7 jogos no Rio Ave na Primeira Liga quando veio para Portugal na primeira vez, depois fez a carreira toda na Segunda Liga. E eu acho que não tínhamos mais jogadores que tivessem jogado na Primeira Liga. Portanto, não conseguimos muito. As pessoas até gostavam daquilo que nós dizíamos, mas depois, nas relações deles mais próximas, os agentes, toda a gente olhava para o Gil como... o Gil é para descer, não é? Uma equipa nova, vem da terceira divisão. Não te metas vá porque aquilo vai desciam 2 na altura, tanto é o Gil e mais um. Havia muito esta conversa. A verdade é que, pronto, conseguimos construir uma equipa com alguma qualidade, correu bem, mas como disse, acho que o ponto-chave, mais que os jogadores nesse ano, foi o Vítor Oliveira, foi, sem dúvida. Olha, o que é que a tua cabeça, quando estás a ver um jogo de futebol, estás no estádio, cidade de Barcelos, por exemplo, estás a ver o jogo, em que é que a tua cabeça tem que pensar, além do jogo? Porque eu imagino que tenhas de pensar, ok, o plantel é este, mas tens de pensar em valorizar os jogadores, valorizar o clube. Tens que olhar para ti mesmo, porque também é o teu trabalho, tens que o fazer bem. O que é que vai na tua cabeça? Porque estás num nível profissional e atingiste-o. Ok, chegaste lá com mérito, mas entraste num contexto de exigência no Gil, mas que não era um contexto de Primeira Liga direto logo, portanto, ganhaste-o depois. Mas acabas por conseguir estar ligado ao Gil, que vai à Liga, que se apurou para a Liga Conferência, depois vais para o Marítimo. O que é que a tua cabeça tem que pensar, Amilório? Imagino que o telemóvel nunca pare, que o trabalho nunca acabe, que continue sempre, saias das instalações do clube e em casa, às vezes queres e pá, não dá, tem que ser, não sei. São os bastidores que devem ser duros. Certo. Durante o jogo... Normalmente, vivi 2 momentos diferentes. Um momento que eu estava no banco, nos primeiros anos estava no banco, e vives mais o jogo, estás mais envolvido no jogo, nas reações, tentar, obviamente, manter alguma paz no banco, que às vezes não é fácil, mas estás mais envolvido e tens uma perspectiva diferente daquilo que está a acontecer também. A partir do momento que comecei a ver o jogo mais da bancada, acho que estou atento praticamente a tudo, tento estar praticamente a todas as reações que mais nossas, obviamente, quer sejam jogadores, treinadores, de staff, pontos a corrigir, coisas que não podem acontecer, o apanha-bolas que naquele momento ou demorou muito a dar a bola, ou o que é que aconteceu ali, portanto, momentos, pequenos detalhes que te ajudem a melhorar. Tento estar sempre muito, muito atento a isso. Fora dali, pois é verdade, em casa não temos horários, não conseguimos ter o trabalho das 8 às 5 e desligar o telefone, é impossível, alturas de mercado ainda mais. Fica difícil nesses momentos a relação familiar, porque é difícil, não a tens muitas vezes, especialmente quando estás num nível de Primeira Liga, que tens muitos contactos externos, com fusos horários diferentes,
que te obriga às vezes a estar à 1, às 2 da manhã ainda ao telefone em chamadas, ou porque acordas cedo, o fuso horário também do trabalho é diferente, nunca consegues desligar. E a verdade é que te deitas a pensar naquilo, dormes a pensar naquilo, se o jogador, o que é que está a acontecer, porque não tens o controle da situação total, não é? E tu queres, num processo de contratação, por exemplo, de um jogador, Que é fechado. queres ter as coisas assinadas, não é? Até as coisas serem assinadas, tudo pode acontecer, não é? E entra outro clube, e o clube paga mais, e mexe com a cabeça do jogador, ou mexe com o agente. E tens que pensar um bocadinho nas ligações, o que é que pode estar a acontecer, também a nível dos teus contactos, que tens de tentar controlar ao máximo a situação, sem nunca ter um controle total. Mas é verdade, acontece muito, deitar-me a pensar em alguma situação de algum jogador, acordar durante a noite a pensar nela, e de manhã é igual. Achas que é um dos lugares de maior desgaste no futebol? Achas que é possível ter muitos anos desta função sem ficar Joné da cabeça? Basicamente. É desgastante, não é? É desgastante. Não vou dizer o contrário. Acho que consome-te muito, porque depois também nunca consegues desconectar totalmente. Vamos, acaba a época e eu todos os anos digo a mesma coisa. Quando acabar a época, vou tirar uma semana de férias, porque normalmente nas primeiras semanas não consegues resolver grande coisa. Fechas muito pouco. Faz algum trabalho, vais dando passos, mas concretizar é difícil. Mas nunca o faço, não é? Nunca consigo tirar essa semana de férias, porque sei que se a tirasse não estava tranquilo, ia estar a pensar que tenho coisas para fazer, que tenho passos para dar. O meu objetivo nos próximos anos seria conseguir tirar 2 semanas de férias seguidas. Seria ótimo, porque não tenho desde que assumi essas funções, nunca tive 2 semanas de férias seguidas. Tive uma semana, quando muito, não consegues. Eu aproveitava sempre o fecho do mercado, que normalmente há paragem de seleções para tirar férias nessa semana, ali em setembro, mais ou menos. Em Espanha, nem aí me permite, porque não para, porque era a segunda liga, que era o nível onde estou na terceira divisão, não para, nem, quando há jogos de seleções não para, continuamos a jogar. Mas é verdade que precisamos descansar também, e acabo por ter que encontrar algum momento para descansar uma semaninha, mas não me lembro de ter 2 semanas de férias, não tenho há muitos anos. E nunca tiro os dias de férias que obrigatoriamente por lei deveria ter, não os tenho, mas não os tenho. Não te digo, não falo disso como queria ter férias e não tenho. Sim, não estou a lamentar, é algo que depois tu estás tão envolvido que tu não encontras sequer espaço para estar mais tempo de férias, não é algo, porque faço algo que gosto também. Tá? Eu trabalho com futebol, e nós gostamos de futebol. Acabamos por fazer algo que nós gostamos e envolvemos sempre em demasia, e acabamos por trabalhar mais horas do que aquilo que os médicos defendem que seria benéfico para a saúde. Se calhar vai haver um dia que vou ter que parar mais um bocadinho, e é verdade que eu acho que no Gil Vicente houve ali momentos que, na verdade, o funcionamento do Gil foi sempre muito o presidente, na altura, quando começámos, o Dito e eu, e depois, com o falecimento do Dito, ficou muito o presidente e eu, e o clube foi crescendo, foi necessitando de mais isto, mais aquilo, e estava tudo muito centrado em mim, não só a parte esportiva, mas até outras partes que acaba por estar envolvido. E isso trouxe-me uma carga muito grande, que eu fui levando e com gosto, mas acho que mentalmente isso foi muito desgastante para mim. Hoje tenho o papel de diretor desportivo, controlo toda a parte esportiva, tenho outra pessoa como diretor-geral que controla toda a parte do clube, a parte da comunicação, do marketing. Não me envolvo tanto nessa parte. E tenho também uma propriedade, uma empresa com quem trabalho que tem muito esta preocupação com as pessoas, e quase que obriga a que vá uns dias de férias, porque é necessário tê-lo também. Sentes que a tua função, sendo de background, não é, de bastidores, não és uma cara do clube à partida, pensa-se nos jogadores, no treinador, no presidente, mesmo assim já nem é nesse plano, sentes que o teu trabalho é valorizado? Sentes isso? Sentes que, pelo menos... Sim, muito. Sim. Muito.
valorizado Pelas pessoas que interessam para ti. Sim. As pessoas da estrutura, eventualmente. Sim, totalmente. Sinto-me totalmente valorizado nesse aspecto. Como tu disse, acho que tem muito a ver também com a cultura, com as pessoas com quem eu trabalho hoje, né? com a cultura inglesa. Há muito essa preocupação. Também o único exemplo que tenho, não trabalhei com mais nenhuma propriedade inglesa, mas neste aspecto, nesta propriedade em particular, há muita preocupação com a parte pessoal e isso faz-nos sentir bem, faz-nos sentir que as pessoas estão preocupadas connosco e ao mesmo tempo também nos valorizam bastante. Portanto, hoje digo-te que sim, sinto-me bastante valorizado na empresa, no fundo, com quem trabalho. Olha, conhecendo estes meandros do futebol, lidando com tanta gente boa, gente menos boa, como em tudo, ainda consegues sentir a paixão pelo futebol que sentias quando jogavas e eras miúdo? Jogavas só por jogar, porque te divertias? Ou já é uma coisa diferente? Apesar de ser o teu trabalho, eu sei, mas já sentes aqui... É diferente, não sinto com desprezo, isso nunca acontece e envolve-me quando estou a ver jogos, obviamente às vezes estamos em tribunas ou que tens que manter um bocadinho a postura, porque também, pronto, há o respeito que tens de ter pelas pessoas que estão da outra equipa, mas às vezes é difícil, quase queres festejar um golo, ou queres dar um protesto com o árbitro que achas que não teve a decisão correta e tens de aguentar um bocadinho e engolir para dentro, mas por dentro continuo a vivê-lo da mesma forma. Eu saio dos jogos cansado. E se falas com outros diretores ou com outras pessoas envolvidas, vão-te dizer o mesmo. Tipo, é uma sensação de cansaço. Eu vou para casa cansado. Então, quando perdemos, ainda é pior, não é? Porque mentalmente também deita mais abaixo. Mas sinto-me cansado depois dos jogos, porque sei que o meu sistema nervoso por dentro está em rebuliço, não é? Eu é que estou a tentar tapar um bocadinho a boca, mas continua a mexer muito comigo. Quando eras mais jovem e vivias o jogo por dentro, a emoção era outra, o poder expor tudo aquilo que estavas a sentir também era diferente, agora tenho que resguardar mais um bocadinho, mas interiormente continuo a senti-lo. Sim. Olha, vou-te dar uma foto e vou-te contar uma história. Agora sou eu que te vou contar uma história. Okay. Esta foto é no Marítimo, quando foste apresentado, quando te mudaste para a Madeira. Eu vou-te perguntar como é que... Vou-te contar a primeira história que eu queria dizer. A história é a seguinte. Eu tenho um problema comigo, eu não sei nadar. Não sei mesmo. E se eu digo isto a alguém aqui em Guimarães, as pessoas dizem-me assim: mas tu és de Viana? Sim, até. E eu respondo sempre: sim, porque em Viana a primeira coisa que fazem, nós nascemos no Hospital Santa Luzia, vamos para a proa de Gilianos e atiram-nos e nós ficamos logo a nadar. As pessoas associam que eu, por ser de Viana, tenho que nadar. Ora, eu sei que isto é algo que eu partilho contigo. Isto não há nenhum problema. E sei que tens uma história muito engraçada com isto, que é capaz de me ter tido muita piada na altura. Que fizeste uma coisa que eu nunca faria. Nunca faria, porque eu sei dos meus limites em relação à água. Tu foste meter numa banana, no Algarve, daquelas que vão lá mais para o alto mar, e tu, não sei por alma de quem, achaste que era boa ideia. E acabaste por ficar bem mal, quiseste ir para o barco, o senhor não te deixou, sentiste mal à noite. Opa, como é que tu vais? E a foto da Madeira, porquê? Porque é uma ilha, mar, e como é que tu vais ter à Madeira tendo esta... É verdade isso, de não sei nadar. Eu acho que tenho fobia, honestamente. Quando tiro os pés já o meu corpo já deixa totalmente, não consigo pensar da mesma maneira. Relativamente a essa aventura, éramos jovens e eu nunca tive esse receio tão grande. Se vamos todos, eu também tenho que ir. Não vou ficar aqui a olhar para vocês, portanto, vamos embora. Tenho um colete, à partida não me deve acontecer nada de especial. E sempre na ideia, quando te metes numa banana, tens a ideia que não vais cair, que vais ter força para segurar. Até levas uma estica mais forte e não tens hipótese nenhuma e avançar. Depois, a partir daí, bebi muita água nesse dia. Engoli muita água. Foi isso que caiu mal, não é? Depois acabei por ficar doente. Não sei se teve a ver com isso, depois fiquei com uma gripe, mas não sei se teve a ver com a água que eu bebi ali ou não. Mas a verdade é que depois fiquei doente e à noite nem saí de casa. Os meus amigos ainda foram dar uma volta e eu fiquei em casa assim, estava cheio de febre, estava bastante mal, mas também acho que também diz um bocado daquilo que eu sou, porque nunca tive medo da vida.
Obviamente que há situações de risco. Eu acho que aquilo não me punha, a minha leitura foi que Mas aquilo eu não faria. foi que não estava em risco, porque tinha o colete de salva-vidas e estava, pronto, aquilo tem alguma segurança, entre aspas. E então, vamos embora, não há nenhum. Olha, foi com essa energia que encaraste o desafio marítimo? Sais do conforto? Eu saio do conforto, tínhamos feito o ano que nos apurámos para a Conference League, iniciei a época ainda e veio-me a oportunidade do Marítimo. O Marítimo é um clube grande, Sim. um clube com uma dimensão Dos tais grande. clubes que tu falavas. Sim, totalmente, é um clube grande. É um clube que, por dimensão, deveria estar mais vezes a lutar por competições europeias. Acho que tem mais capacidade para isso, porque eu estava a falar dos adeptos e toda essa envolvência. Foi uma decisão de risco, obviamente, de risco grande, porque eu quando saio em outubro e o Marítimo levava 8 jogos, 0 pontos, mas eu achei que pela dimensão do clube e pelo desafio, também acho que precisava de um desafio diferente. Claro. E acabo por ir parar à Madeira. Acabámos por descer a divisão. Tenho, obviamente, a minha cota de responsabilidade nisso também. Mas ainda assim acho que fizemos uma recuperação que não era fácil de fazer. Mas acabámos por descer nos penaltis. Conseguimos chegar ao play-off. Quando pensas que à 8ª jornada não tinhas nenhum ponto. E te dizem, se naquele momento te dissessem que para te manteres tinhas que ganhar o último jogo em casa ou o terceiro classificado da segunda liga, toda a gente assinava porque estava difícil, essencialmente porque a gente entras na dinâmica negativa e mentalmente é muito difícil sair dela, parece que tudo acontece, parece que tudo vem contra ti, seja a decisão do árbitro, seja porque falhas um penalti, seja por o que for. E nós conseguimos ainda respirar um bocadinho e vamos ali até ao limite e acabamos por descer a divisão nos penaltis. Realmente acaba por ser uma época negativa nesse ponto, mas eu adorei estar na Madeira. O Marítimo, felizmente, está de regresso à Primeira Liga, faz falta o Marítimo à Primeira Liga. E tem condições, especialmente por essa massa adepta que tem, de ser um clube de metade da tabela para cima na Primeira Liga. Agora espero que o consiga. Se consiga reorganizar, acho que o clube teve muitos anos numa gestão anterior que o estrangulou um bocadinho a nível de crescimento, porque o clube merece outra dimensão, e depois passou a vir muita turbulência. Passou a vir uns anos de turbulência, agora parece-me um bocadinho mais estável e felizmente está aí na Primeira Liga outra vez. Sim. Depois desta experiência de uma época na Madeira que fica marcada por esta descida, acaba por ficar, não é? O Marítimo é um clube histórico e eu, quando olho para aquele clube, para aquela massa, para aquele estádio, aquele Caldeirão dos Barreiros, tem que estar na Primeira Liga a lutar pela Europa. Sim. É um clube que eu gosto particularmente. Regressas ao Gil, novamente mais pertinho aqui de casa também. Regressaste pela questão da descida do Marítimo, foi... Sim, dá-se a descida no Marítimo e, como eu disse, eram momentos de muita instabilidade diretiva no Marítimo. E começo a preparação da época e a primeira coisa que fiz no dia a seguir foi, se não contarem comigo, eu vou à minha vida, não há problema nenhum. Mas a verdade é que as pessoas... Eu tinha contrato e não pedi nada, eu não pedia nada para vir embora, eu vinha-me embora à minha vida. Mas as pessoas fizeram força para que eu ficasse e que os ajudasse naquela fase, porque também era difícil, já estávamos a meio de junho, aí a época começava em 3 semanas e difícil, não podia estar muito tempo a parar para pensar, tinhas que iniciar rapidamente a preparação de nova época e assim foi, iniciei. A verdade é que começou a existir muita interferência no trabalho, que eu não me revejo e nesse momento comecei a dizer, não posso. Falei na altura com o treinador porque já tinha, ou seja, isto já vai com 3, 4 semanas de trabalho, foi com o treinador na altura e disse, desculpa, mas eu não consigo trabalhar. Não tinha a ver com ele, mas expliquei, porque no fundo acabei por dar a cara também com ele. Não consigo trabalhar, eu não consigo estar aqui, assim. E acabo por sair, saio, falo com as pessoas, explico o problema, eu vou à minha vida, não há problema absolutamente nenhum e espero que o Marítimo esteja de volta rapidamente e acabei por sair por essa interferência que existiu nesse momento e que não vi,
não achava que pudesse funcionar assim, ou seja, falo de contratações de jogadores sem eu ter conhecimento, isto para mim não faz sentido nenhum. As pessoas podem ter a opinião e participar até, isso não há problema nenhum com isso, mas a partir do momento que há coisas que avançam e tu não sabes e estás num papel de diretor executivo, acho que não faz sentido. Isso, pronto, e vinha à minha vida e voltei ao Gil, a convite do Presidente do Francisco Dias novamente, para que pudesse voltar, que foi a primeira pessoa que me ligou depois da descida. Foi a primeira chamada que recebi no dia a seguir de manhã, foi dele. Tens uma admiração grande por ele, tens? Muito. Não por isso, mas sim, pela forma de estar, pelo respeito que tem para com todos. E não me ligou a convidar-me, ligou-me a dar-me um abraço de força pela descida de divisão. E é verdade, tenho uma admiração grande por ele, porque acho que é um exemplo na forma de estar, na forma de gerir, na forma de liderar, no bom senso que tenta sempre imperar em todas as suas decisões. Acho uma referência grande para mim, aprendi muitíssimo com ele e felizmente continuo a aprender porque ainda tenho relação com ele. Aprendo sempre muito quando falo com ele. E é um homem que conquistou também tudo desde baixo, com a sua capacidade, com o seu esforço. E em Barcelos hoje, a nível desportivo, creio que Barcelos lhe deve muitíssimo, no nível de futebol, no nível do hóquei, porque é alguém que hoje surgiu, está como está, deve a ele. Isto não tem nenhum tipo de dúvida daquilo que digo. Se o Hóquei de Barcelos hoje também é um clube de referência, que o foi no passado também, ok, mas que em alguns momentos da sua história, se não existisse alguém com este amor pelo desporto e pelos clubes de Barcelos, falando mais diretamente do caso do Hóquei do Gil Vicente, esses clubes poderiam ter momentos mais negros na sua história do que aqueles que tiveram. E alguém que o faz sem buscar nenhum protagonismo, acho que é de louvar este tipo de pessoas. Sem dúvida. Olha, já referiste aí algumas vezes o modelo inglês. Isto vou-te perguntar sem qualquer desrespeito por onde tu estás agora. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas era um sonho teu trabalhar, se calhar, em Inglaterra? Num contexto desses? Acho que a Premier League é, quando olhamos para o panorama de futebol, a Premier League é a melhor liga do mundo, né? Pelo menos na minha opinião. Sim. Há pessoas que discordam, mas para mim está muito claro. Acho que é um nível diferente, nível de trabalho, nível de envolvência, da cultura como se vive o futebol em Inglaterra. Sim, posso dizer que isso é um sonho que te passa pela cabeça de um dia poderes trabalhar na melhor liga do mundo. Neste momento estou contente onde estou, por estar, essencialmente, como já referi, com as pessoas com quem estou, que me têm dado uma aprendizagem muito grande e tenho que aproveitá-lo também, esse voto de confiança que tiveram em mim. E quem sabe um dia possa chegar a um nível superior. Seria concretizado um sonho, obviamente, sim. O que é que o futebol já te trouxe que tu nem nos teus melhores sonhos imaginavas? Experiências, pessoas, sei lá. Já me trouxe pessoas muito... Já me trouxe contacto com pessoas que às vezes, se calhar, tu, quando és mais novo, não pensas ou não imaginas. Um contacto, se calhar, com algumas figuras importantes do futebol português, mundial. Quando te vês no mesmo espaço que essas pessoas, se calhar nunca imaginei estar ali e de repente estou ali em contacto com algumas dessas pessoas que te habituaste a ver na televisão e que são importantes no futebol, como disse, não só nacional, mas internacional. Acho que isso depois às vezes... Mas depois nem dás por ela, depois normalizas aquilo e nem dás Sim. um bocadinho de conta, nem dás o valor, mas tarde, quando mais tarde paras, já estive ali a falar com aquela pessoa, já estive na casa daquela pessoa, já estive a jantar com aquela pessoa. Acho que isso já me deu muito e deu-me a conhecer muitas pessoas boas, gostei de conhecer, e pessoas também elas importantes na minha vida. Sei que também tive a oportunidade de ires eu penso que foi a Frankfurt ver um jogo da seleção no Mundial. Dortmund. E aconteceu qualquer coisa com um carro alugado, não aconteceu? O carro não aconteceu nada. O carro não aconteceu nada. O parque é que fechou cedo demais e depois nós não conseguimos tirar lá o carro
tivemos que esperar até de manhã para que o parque abrisse para conseguirmos ir para casa. Portanto, havia um McDonald's, não é? havia um McDonald's, felizmente, e tivemos que passar aí um bocadinho de tempo até nos expulsarem do McDonald's, mas era que não podíamos estar lá a fazer sala. Mas foi verdade, distraímos a ver um bocadinho nas horas e quando fomos buscar o carro estava fechado o parque, tivemos que esperar mais umas horas. Olha, até nisso, e isso é algo que, ao falar com o Cristiano, que é um grande amigo teu e também é alguém que eu prezo muito, que transparece logo. Continuas a ser muito deles, continuas a ser o mesmo Tiago que estava enviado a jogar nos Júniores de Vianense e foi campeão. Continuas a ter o teu grupo, o teu núcleo e utilizas também este teu poder dentro do futebol, estes conhecimentos que tens, para também fazer felizes, não só para tu tirares o usufruto disso, mas também para fazer os outros felizes. Eu acho que isso é algo bastante bonito. Só uma última pergunta. Isto não é fruto do acaso, ou seja, tu estás como diretor desportivo e as pessoas podem pensar, eu vou-te ser o mais sincero possível, pode haver muita gente que diz, e eu também ouço isto, que ele está ali porque o irmão foi jogador, isso também já deves ter ouvido. Certamente é muito mais além disto, contaste aqui um bocado a tua história, muito mais haveria para contar, mas tu tens que estudar, tens que ir a formações, tens que te manter ligado, tens que estar sempre ligado. De onde é que vem o teu mérito, onde é que vem a tua força para tu chegar já onde chegaste? És mais novo que eu, tens 37 anos. E para tu continuares sempre ligado, sempre bem posicionado. Não foi um acaso, não foi a sorte do Presidente do Gil ter-te achado piada. Há muito mais que isso. Sim, eu acho que isso tem a ver com... Obviamente que às vezes há contactos que te permitem chegar a determinadas pessoas que se calhar depois acabam por te ajudar, mas tu se não tiveres alguma competência ou se não tiveres uma forma de estar correta, também rapidamente acabas por desaparecer, não é? Não acabas por não agarrar esse tipo de oportunidades. Mas eu acho que hoje em dia, não só no futebol como na vida, acho que até para arranjar um simples trabalho hoje, se calhar o contacto é muitas vezes mais importante do que estás a enviar o currículo por e-mail. Portanto, eu falo do meu irmão tentou-me sempre e tenta-me sempre ajudar, isso não é errado. Para mim não é motivo de não tenho vergonha por isso de maneira alguma. E se calhar foi-me apresentando pessoas que me foram ajudando também ao longo da vida. Mas não acho que seja por isso que depois vais conquistando as tuas coisas. Depois tens de mostrar a tua competência, tens a tua forma de estar. Eu acho que o ponto principal naquilo que eu vejo e fui aprendendo muito ao longo dos anos, tem a ver com o respeito que tens para com todos, a forma como tentas tratar toda a gente, sabendo que às vezes não é fácil, por exemplo, ter, como dizia há pouco, de toda esta azáfama que se torna a tua vida enquanto diretor esportivo, todos os contactos, as mensagens que recebes, às vezes não é fácil atender toda a gente, mas tento sempre o mais respeitoso com todos, e a forma de estar, acho que é muito por aí. Não gosto de ser alguém que busca protagonismo, acho que faço o meu trabalho, tenho que o fazer, e tento fazê-lo sempre da melhor maneira possível. E o resto vem a partir daí. Eu fico esses anos no Gil, e se por exemplo o Gil depois me convida novamente, não é por eu ser irmão dele, estou por conhecer, acho que são relações que tu vais construindo de confiança e que também vais mostrando competência para as fazer. Sim. Conhecendo naquilo que é possível conhecer, e é alguma coisa, apesar do tempo ser pouco, numa conversa como esta, conhecendo o teu irmão e agora a ti, há um traço que é comum, e isto tem a ver, foi pela isto na altura, penso com o teu irmão, tem a ver com as nossas raízes. E há coisas que não se fabricam, não são inatas. E a humildade com que nós encaramos os desafios e tudo mais, parece-me que é algo inato a vocês dois. E neste caso a ti especificamente. Por isso eu provoquei-te com esta questão, mas sabendo perfeitamente não sabendo qual seria a resposta, mas na minha cabeça a resposta que faz sentido é mesmo essa. As coisas não caem do céu. Por muito que tu tenhas grandes contactos, é preciso fazer por eles e é preciso trabalhar. E por isso estás onde estás. Olha, chegou a altura de trocarmos aqui uns objetos. Tu surpreendeste-me aqui com 2 camisolas. Se me puderes, assistente. Obrigado. Trouxeste aqui uma camisola tua do tempo de Leixões. Muito gira. Tu não te recordas, mas há muitos anos atrás em Viana, eu fui ter contigo. Porque
porque eu tinha-te pedido uma camisola. Estavas no Leixões na altura, há muitos anos atrás. E Eu ainda vivia em não te Viana. dei. E tu despachaste-me com pintarola, diga-se. Estava há 3 meses sem receber e ainda querias que desse uma camisa. Mas é verdade isto. Ali à beira da Estátua da Liberdade, mas é piada, pá, eu pedia muitas camisolas e peço. E esta é muito especial por ser tu, obviamente, mas trouxeste uma que, por razões mais tristes um bocado, acaba por ser uma camisola muito especial e eu reconhecia logo mal a vi à frente. Foi uma camisola que o Gil utilizou de homenagem ao Dito, não deve haver muitas, preta e dourado, Dito que faleceu quando tu lá estavas. E é uma belíssima camisola, são as duas, agradeço-te muito. Também não te vou deixar ir de mãos a abanar. Além das maravilhosas fotografias que tu já conhecias, levas o teu Tiaguinho Lenho em cabeçudo, onde não fosses tu de Viana. Acho que estás mais preparado para as festas da Senhora da Avenida, algo que sei que adoras. E portanto é uma recordação desta conversa. E deixo-te com a última pergunta, que é se tu fosse um objeto de museu, por muito pequeno que seja um museu, como é que tu gostavas que as pessoas olhassem para ti? Como é que gostava que olhassem para mim? Como alguém que tocando um bocadinho na conversa que acabámos há pouco, como alguém que soube respeitar sempre todos, que teve uma forma de estar sempre correta dentro do possível, porque às vezes é difícil sermos corretos com toda a gente, ou as pessoas considerarem que estamos a ser corretas com ela. Mas essencialmente com alguém que foi boa pessoa. É um ponto que toco cada vez mais. Acho que nós, cada um tem a sua vida, tem as suas coisas, mas aos pontos que nos dizem que têm a ver connosco, com o que somos enquanto pessoa, que alguém que me possam olhar como uma boa pessoa, para mim já é bastante suficiente. Tiago, quero agradecer-te muito a disponibilidade, teres vindo até aqui nestas tuas, não são férias, já disseste, nem 2 semanas tens, mas arranjaste um tempinho para vir aqui falar comigo. 2 tempinhos, na verdade. Foi um que não correu muito bem, que também é uma história engraçada. Bem engraçado. Teres metido gasóleo no lugar da gasolina ou vice-versa e não teres podido vir. Mas cá estamos a gravar esta conversa. Espero que fique algo bonito, algo que faça jus à tua pessoa. Sei que isto parece que falamos de muito, mas vais a ver e ouves e tinha tanta coisa para dizer e podia ter dito aquilo e não podia. Tentei tocar um bocadinho nos pontos, com leveza, mas sobretudo valorizando aquilo que é o teu trajeto, que enquanto vienense a mim me orgulha e deve orgulhar a quem está em Viana e nos ouve, e a parte de estar em Viana tem que ser muito mais transversal. O futebol é um mundo muito grande e tem que ter boas pessoas como em tudo na vida, para mover. Quero-te agradecer muito esta oportunidade Eu que te agradeço. Ter sido ouvir esta conversa. Mais uma vez, desculpa o transtorno de terça-feira. É um prazer. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho que fazes de uma maneira de chegares no fim do dia de trabalho e ainda teres esta capacidade e esta dedicação para criar algum conteúdo com algo tão específico da nossa região. Acho que é de louvar. Parabéns por isso também para ti. Obrigado. Está feito e não bebeste água, já viste? Não bebi, é verdade. Não bebeste água. Aguentei-me.